Dando início a essa cerimônia, pede-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Para dar as boas-vindas, pronuncia-se o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria só garantir mais uma vez para os professores do município do Rio de Janeiro, nesse dia tão especial, presidente, que mais uma vez eles vão ter o reajuste anual que eu dou todo ano e o acordo de resultados. Mas queria saudar o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, saudar todos os ministros, na figura do ministro Camilo Santana. Aliás, ministro, agradecer, presidente Lula, o ministro Camilo tem sido um parceiro do secretário Renan Ferreirinha, tem o tempo todo colaborado com as iniciativas da Prefeitura do Rio na área de educação, especialmente no programa do Ginásio Educacional Tecnológico, e recentemente ajudou o Rio numa grande conquista, que é a futura Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica. Muito obrigado, ministro, por todo o seu esforço. Queria saudar todos os parlamentares aqui na figura da da deputada Benedita da Silva, essa figura tão querida, tão especial. Saudar dois companheiros cariocas aqui, nosso Marcelo Freixo, André Siciliano, uma alegria estar aqui com vocês. Líder do governo, nosso querido Lindbergh Farias, o que mais ajuda o Rio de Janeiro. Saudar o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, saudar o secretário Ferreirinha, agradecer muito a todos vocês e, mais uma vez, dar as boas-vindas à cidade do Rio de Janeiro, ao presidente que mais faz pelo Rio e que mais ama o Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o Dia dos Professores! Neste momento, será exibido o vídeo do Ministério da Educação. A educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Eu costumo dizer
aos meus alunos o seguinte: eu só quero uma coisa de vocês, que vocês mudem o mundo. Ser professor do governo que está vindo com novos projetos e programas que engrandecem tanto a educação como o profissional da educação é uma grande vitória. Ser professor no governo Lula é formar cidadãos críticos e reflexivos para mudar a realidade social desse país. A educação, ela não é gasto, ela é um investimento e vai favorecer milhares de famílias, milhares de estudantes e dar acesso para esses estudantes serem o que eles quiserem ser. O governo atual iniciou a sua gestão dando uma valorização do salário do professor. Desde a educação infantil até a educação superior, este governo tem investido agora o pé de meia da licenciatura para incentivar os futuros professores da educação básica. Então são coisas espetaculares. O que mais brilha nos meus olhos é saber que a gente pode auxiliar alguém a descobrir, desde os conteúdos até novas possibilidades de vida, de existência. O programa Mais Professores é fantástico, porque nós precisamos que o professor seja valorizado, que o professor tenha um acolhimento. Para que os mais jovens queiram ser professor, que tenham a arte de educar como sua bandeira. E agora nós temos a ciência valorizada, a educação valorizada, o docente valorizado, os técnicos que atuam em educação valorizados. É por isso que esse dia 15 de outubro é muito especial para todos nós que atuamos na educação. Tem a palavra a professora da Escola Municipal Aide Viana Fiuza de Castro, Maria de Fátima Gonçalves. Ai, gente. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Bom dia, excelentíssimo presidente da República. Bom dia, excelentíssimo ministro da Educação. Bom dia, excelentíssimo prefeito. Bom dia às demais pessoas. Bom dia a nós, professores. Eu peço desculpa pela emoção. É um prazer muito grande estar aqui e representar vocês. Eu estou aqui como mulher, como mãe e como professora. Eu sou uma professora por causa de uma professora. Minha mãe, eu sou natural de Minas Gerais. Minha mãe, quando veio para o Rio, eu tinha 3 anos. Naquela época, a empregada doméstica não podia ficar com seus filhos e ela me colocou no orfanato. E eu sou grata por isso, porque lá eu pude conhecer e perceber o papel primordial da educação na minha família e na minha vida. Então, trabalhei por 12 anos como merendeira, concursada também pela 7ª CRE, no Colégio Rubens Paiva, onde eu muito aprendi com os professores e com a direção. Hoje eu sou professora da Escola Municipal Aide Viana Fiuza de Castro, mas nada disso seria possível se eu não tivesse entrado para a Universidade da UERJ. Obrigada mais uma vez ao presidente Lula, porque eu entrei pelas cotas. Então, eu faço parte da primeira turma de cotas. Eu sou fruto da educação, eu sou fruto de uma política pública de seriedade, de educação, que acredita no seu povo e acredita na sua nação. Muito obrigada, senhor presidente. Como para encerrar, eu agradeço imensamente a vocês, com todo carinho e respeito, professores. Eu estar aqui, eu ser uma professora hoje,
tem tudo a ver com vocês. E eu poder mudar a vida de pelo menos um já é de grande feito e de grande satisfação para mim. Através das Olimpíadas Cariocas de Matemática, eu, como professora, agradeço, senhor prefeito e Renan Ferreirinha. Muito obrigada, porque eu fui para os Estados Unidos, Nova York, estudar, fazer intercâmbio e pude levar 3 crianças à Disney e à NASA. Isso não tem preço. E uma das crianças está aqui. Eu peço que todos aplaudam o Wesley, por favor, de pé. Nós somos... Hoje eu sou professora da 10ª CRE, trabalho numa comunidade do Aço, me sinto muito pertencente à minha escola, costumo dizer que sou adeiana. Mais uma vez, eu quero dizer a vocês que o nosso presidente está fazendo uma política social, juntamente com o nosso prefeito, que é dar moradia, porque eles não tinham moradia digna. Eu sou agente de frequência e eu buscava meus alunos para ir para a escola. Então, eu sei muito bem o quanto é primordial uma política pública que respeita a sua população, o seu povo. Muitíssimo obrigado, senhor presidente da República. Posso te abraçar? A seguir, fará uso da palavra o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais e secretário municipal da Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo ministro da Educação, meu amigo, ministro Camilo Santana, ministra Aniele, ministra Esther, nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, deputada Bené, a quem saúdo todos os parlamentares presentes, meu prefeito Eduardo Paes, vice-prefeito Eduardo Cavalieri, a também quem saúdo todas as demais autoridades, e a nossa professora Maria de Fátima, que eu queria pedir uma salva de palmas a todos os nossos professores incríveis que hoje se encontram aqui na nossa Escola Municipal Isabel Salgado. Presidente, eu sou filho de uma professora da Rede Pública Municipal de São Gonçalo, que dava aula 3 turnos por dia para conseguir me criar, para conseguir colocar dinheiro em casa. Minha mãe, também Maria de Fátima, que está presente aqui por sinal. Sou cria da escola pública de qualidade. A educação para mim não é algo que eu ouvi, é algo que eu cresci vivenciando em casa desde berço. E eu sou fruto da confiança que os meus professores tiveram em mim desde o começo. Eu também sou cria, presidente, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que o senhor bem criou para permitir que jovens de baixa renda, como eu, pudessem sonhar muito mais alto do que a sociedade tenta impor para a gente. E todos os dias, o que nós desejamos é que as nossas crianças, é que os nossos jovens possam compreender o papel central que seus professores têm na sua vida. Professores como a professora Patrícia aqui, que tanto me inspirou, professores que acreditaram no meu potencial e que acreditaram no potencial de todas as crianças da nossa cidade e do nosso país. A gente tem plena convicção, prefeito Eduardo Paes, que é a educação
a única plataforma capaz de criar um projeto de país soberano que a gente tanto acredita. Então, na cidade do Rio, no nosso país, ministro Camilo Santana, desde os nossos profissionais apoiando a proibição do uso de celulares, que o senhor tão bem ajudou a escalar a nível nacional, até iniciativas inovadoras como o nosso ginásio educacional tecnológico, ginásio educacional olímpico, o recado que a gente quer passar é muito claro, que o dia 15 de outubro não seja apenas uma data, mas um lembrete que é nesse dia que a gente constrói um projeto de país. Muito obrigado, viva os nossos professores! Neste momento, ouve-se o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Bom dia a todas e todos os professores presentes. Uma saudação especial ao presidente que traz também a soberania para a educação do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de saudar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao ministro da Educação e parceiro da Caixa Econômica Federal, Camilo Santana. Tem duas educadoras que são ministras que estão aqui presentes. Eu gostaria uma salva de palmas para ela, a ministra Esther, carioca como vocês, e a ministra Aniele. As duas são ministras, mas são educadoras acima de tudo. São professoras. Aos deputados federais, Benedita da Silva, Lindenberg Faria, enfermeira Rejane, Luciano Itariane Petroni, minha saudação. Ao prefeito Eduardo Paes, que juntamente com o governo federal e com a Caixa Econômica Federal estão fazendo uma revolução que é a maior revolução na reurbanização e reocupação de área territorial no mundo, através do Porto Maravilha. É uma obra que precisa ser reconhecida como uma das maiores obras em execução no mundo. Atualmente vamos chegar a 25 mil unidades habitacionais. Parte delas, certamente, pelos que eu vou relatar aqui, poderá ser ocupada pelos professores, pelos programas habitacionais da Caixa Econômica Federal. Então, minha saudação e meu agradecimento, prefeito, pela parceria. Aos demais parlamentares presentes, ao presidente da Embratur, que bateu o recorde recente de acesso de estrangeiros conhecendo e vendo o Brasil, numa demonstração inequívoca que o Brasil é um país que caminha para frente. Cumprimentar os magníficos reitores, aos professores, aos profissionais da educação aqui presentes, aos colegas da Caixa Econômica, aos profissionais da imprensa. Presidente, não há futuro próximo sem educação. Nenhuma nação se desenvolve sem reconhecer o valor de quem forma as gerações que a constrói. Celebrar o professor brasileiro é celebrar a própria base de um país. É celebrar a capacidade que esses profissionais têm de transformar o presente e construir o futuro. Aqui está presente um aluno que foi pela educação que chegou a esse posto. Fui aluno de escola pública. Meu agradecimento à professora Rosália, a tantas professoras que foram da minha formação, porque aqui está um exemplo vivo de quem foi da educação pública, que conseguiu, evidentemente, com uma trajetória profissional na Caixa, chegar a esse posto, que é um posto tão relevante para o cumprimento do papel que a Caixa tem. A Caixa tem satisfação de apoiar e fazer parte de um programa que nasce com um propósito nobre e urgente. O Mais Professores, ministro Camilo, para o Brasil. Um programa estruturante que atua de forma integrada na seleção de novos talentos até a valorização dos profissionais em atividade. Os números já mostram a grandiosidade desse projeto. São 2,3 milhões de professores beneficiados, impactando a vida de 47 milhões de alunos. Isso não é apenas uma política pública, presidente Lula. É uma revolução poderosa que vai reduzir desigualdades regionais e dar a cada criança, a cada canto do Brasil, em cada canto do Brasil, o direito a um ensino de qualidade. E nesse contexto, qual é o papel da Caixa? Nosso papel é um papel social, histórico, e começou aqui no Rio de Janeiro. Ele vai muito além da gestão de recursos. É um elo e eu apoio, mais uma vez, meu agradecimento em nome da Caixa ao ministro Camilo,
é um apoio ao Ministério da Educação e ao Governo Federal. A Caixa lançou um pacote exclusivo de produtos e serviços para os professores que nós anunciamos hoje. Ele conta com cartões de crédito com anuidade gratuita, empréstimos pessoais com condições especiais, descontos promocionais nas taxas dos consignados para os professores, recursos diante da possibilidade de antecipação com taxa de 1,4% ao mês e fazendo um link entre educação e cultura, todas as nossas caixas culturais, nos eventos que nós estamos promovendo, terá meia entrada para os professores. A atuação da Caixa na educação não para por aí. Estamos ao lado do estudante, assegurando que o caminho até a sala de aula seja percorrido com apoio. É muito orgulho para a Caixa, ministro Camilo, apoiar esse programa, que certamente é um programa que será marcado na história do governo federal, na história do Ministério da Educação, e será um exemplo para o mundo, que se chama Pé de Meia. Esse programa já beneficiou 5,3 milhões de estudantes do ensino médio, com mais de 13,7 bilhões em pagamento e incentivo à permanência do aluno em sala de aula. E quando esse estudante avança para a universidade, é a Caixa, através da orientação do governo federal, que como agente único do FIES, também permite que façamos atos de 79 bilhões de investimentos no ensino superior dos brasileiros. O investimento mais poderoso que um país pode fazer é na sua própria gente, presidente. E isso o senhor sabe fazer melhor do que ninguém. E é na educação, no professor e no potencial de cada estudante que esse investimento ganha vida. Por isso, presidente, ministro Camilo, seguiremos ao lado do Ministério da Educação e do Governo Federal, com a certeza de que cada professor valorizado é um futuro construído e cada estudante apoiado é um Brasil que se transforma. A Caixa reafirma hoje e sempre seu compromisso, ser parceira de quem ensina, de quem aprende, de quem acredita que juntos poderemos construir um Brasil melhor. Muito obrigado. Pronuncia-se agora a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Esse a gente vai aumentar. Bom dia, gente! Quero saudar essa mesa, todas as autoridades presentes, os parlamentares, saudar aqui com muito carinho meus companheiros de caminhada do trabalho, o ministro Camilo Santana e o ministro Esther Dweck, mas quero uma salva de palmas para o presidente que mais cuida da educação desse país, o nosso Lulinha. Quero agora também, como professora, desde meus 17 anos, com muito orgulho e com muita honra, uma salva de palmas para quem todo dia acorda e faz desse país um lugar melhor. Todos os professores, professoras, profissionais da educação, que cuidam por um país mais justo, mais igualitário e por uma educação antirracista. Presidente, eu sou professora desde meus 17 anos e a minha formação, ela se dá também entrando nas universidades por cota. Eu sou cotista também da UERJ, sou cotista pelo UFRJ e trago isso e levo isso a todos os lugares que eu vou. E quero dizer do meu orgulho de caminhar ao lado do senhor. Ao lado de uma pessoa que tem coragem para investir na educação, ao lado de uma pessoa que cuida daqueles que mais precisam, porque não é fácil, diariamente, levantar todos os dias e abrir uma janela de sonhos para um futuro de tantas crianças e adolescentes. E eu digo isso porque qualquer 10 minutos a mais ou a menos na nossa carga horária conta. E eu me lembro e tenho certeza disso. Eu digo isso porque só quem sabe o que é todos os dias levantar cedo, preparar a marmita, ir para a escola, qualquer 10 minutos que você tenha para fazer um planejamento, corrigir uma prova, descansar, a voz conta. Mas qualquer 10 minutos a mais, presidente, também tem que ser remunerado. E é isso que os professores merecem. É isso que os professores merecem e se dedicam todos os dias para que aconteça. E coragem, presidente, que a gente fala muito enquanto professor e professora, é coragem para investir,
coragem para cada vez mais financiar intercâmbios, editais na área da educação. Não é com guerra, não é com armas. Como semana passada a gente visitou uma escola que lançou uma sala de leitura Marielle Franco, que estava impedida de ser aberta porque estava atingida por tiros. Isso não é o que a gente prega. A gente quer mais educação, mais investimento, mais acesso, mais cultura. E a educação é a ferramenta principal disso. Então, que vocês contem conosco. E a educação, sim, acima de tudo, uma educação antirracista e igualitária com mais desenvolvimento. E parabéns pelo nosso dia, sim. Professora, hoje e sempre, com muito orgulho. Ouve-se agora a ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Bom dia a todas as professoras e professores aqui presentes, todos os demais que atuam na área da educação, que também contribuem para que nós, professores e professoras, podemos fazer nosso trabalho, que é todo esse ecossistema da educação que constrói as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos que também estão na educação. Então, presidente, queria mais uma vez dizer da honra de estar aqui ao seu lado, fazer parte do seu governo. Eu, desde criança, sonhava em ser professora, não sonhava em ser ministra, mas ter a oportunidade de estar aqui como ministra e poder estar ao seu lado, né, que, de fato, como já foi dito aqui, o presidente que mais fez pela educação no nosso país, realmente é um grande orgulho. E representando aqui todo, como a Aniele, né, nossa classe de professoras, eu queria saudar todos os meus colegas da FRJ, que eu estou vendo aqui vários, né, vários que atuam no governo, vários que estão... Tatiana, que está aqui representando, está lá na pontinha, colega da FRJ, e de todas as universidades federais, em nome aqui também do reitor Antônio Cláudio da UF, que é de onde a minha mãe é professora, meus pais são professores, então vivo numa família de professores. Queria saudar nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, queria muito saudar meus dois colegas ministros que estão aqui, Camilo Santana e Aniele, com ambos a gente tem feito várias coisas na área da educação, presidente. O nosso ministério ele tem uma atuação transversal, como o senhor sabe, e eu tenho muita parceria tanto com o Camilo quanto a Aniele para que a gente transforme a vida da nossa população. Eu queria cumprimentar o nosso prefeito, Eduardo Paes, toda a equipe aqui da prefeitura. Temos mais uma professora da FRJ na prefeitura também, outra Tatiana, que está aqui presente também, que eu já vi ali, nossa secretária de Ciência e Tecnologia. Em nome dela, cumprimentar todos os secretários municipais. Queria cumprimentar as professoras que estão aqui no palco, em nome delas, todos os professores e professoras, em nome da Maria de Fátima, da Tatiana e da Mônica, que estão aqui, que eu vi pelo menos que estavam aqui no início. E aí, presidente, como eu disse, desde criança meu sonho era ser professora. Eu brincava de ser professora, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser professora, e esse realmente era um sonho, e eu sempre falo isso, eu estou ministra, mas eu sou professora, e assim como eu me identifico, porque eu acho que nós, professores, temos um papel, junto com todas as pessoas que atuam na área da educação, de fato, e a frase que foi dita no vídeo aqui é muito importante, não é a educação que transforma o mundo, é as pessoas que a gente forma que vão transformar o mundo. E eu acho que a coisa que mais orgulha qualquer professor é encontrar um ex-aluno em alguma posição de destaque e o ex-aluno te reconhecer. A gente muitas vezes não reconhece os ex-alunos, porque às vezes a gente pega eles muito novos, eles viram adultos depois, e aí você reencontra e ele fala, eu fui seu aluno e você transformou minha vida. Acho que não tem nada mais gratificante para o professor que ouvir isso. E a gente conhece muitas histórias de professores que realmente transformaram a vida das pessoas, professoras e professores, principalmente aqueles que estão nas áreas de mais vulnerabilidade, que conseguem olhar aquelas crianças e adolescentes como potenciais e potencializar toda aquela força que aqueles jovens trazem para a gente, crianças e jovens, e a gente se dedica muito para que, de fato, eles possam transformar. E aí eu queria falar para os jovens também, para as jovens, para as crianças que estão nesse processo de formação, que o que vocês recebem na educação é talvez a maior riqueza que alguém pode te dar e que ninguém pode tirar. É a única riqueza que você jamais vai ser tirada de você, é o que você aprende e que você leva a partir daquele processo de educação. E isso tem que ser valorizado, porque justamente é isso que vai permitir você mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida de um país e mudar o mundo. Presidente, a gente hoje viemos ouvindo um samba que fala justamente da luta sindical à presidência da República. E é essa formação que o presidente teve que permitiu ele chegar aqui e justamente por saber
da falta que fez a ele a formação formal, investir tanto na formação formal. E, de fato, a quantidade de institutos que ele criou, né, durante os seus primeiros mandatos, e agora, nesse atual mandato, mais 100 institutos, vai ser mais do que tudo que tinha sido feito desde o início da história do Brasil. O presidente sempre fala, ele provavelmente vai repetir isso, mas eu passei a adotar isso no meu discurso, presidente, como na América Latina, as primeiras universidades são da década do século XVIII, século XVII já tinha universidade na América Latina, e no Brasil só foi ter a primeira universidade, a Universidade do Brasil, no século XX. Um atraso do ponto de vista da capacidade de formação dos nossos jovens, porque o Brasil formava a sua elite fora. E aí eu queria muito defender a política de cotas, parabenizar a ministra Aniele e o ministro Camilo por ter mudado de novamente a política de cotas de acesso às universidades. Todo o parlamento que aprovou a política de cotas no acesso às universidades foi renovada essa nossa política, porque, presidente, essa política esse é o grande potencial transformador. Durante muitos anos, a elite intelectual no Brasil era a elite financeira. E justamente quando você tem a elite financeira sendo a elite intelectual, o país não muda, porque ele fica, na verdade, fazendo políticas para a própria elite financeira que está ali, sem, de fato, permitir uma verdadeira mudança na desigualdade. E a política... E a política de cotas permitiu que a gente trouxesse para a universidade não a elite mais financeira, e sim toda a população brasileira pudesse sonhar em realmente poder se formar nas universidades públicas, também pelo FIES e ProUni, universidades privadas, e pudesse passar a ser a elite intelectual do Brasil, não ser fruto apenas da elite financeira. E a gente sabe, quem é da universidade, que a partir desse processo, quando a presidenta Dilma é afastada, as universidades sofreram um ataque gigantesco justamente e os institutos federais pelo potencial transformador que elas têm. Felizmente, presidente, o senhor voltou a valorizar o ensino desde a educação, desde a primeira infância, né, ministro Camilo? A gente está num projeto muito importante desde a primeira infância até a pós-graduação, para que a gente, de fato, tenha um país que vai reduzir suas desigualdades e transformar o mundo e, de fato, ter uma sociedade como a gente quer, né, digna da nossa população e aproveitando todo o potencial da nossa população. Parabéns, presidente, e a toda a sua equipe e todos os professores e professores pelo dia de hoje. Faz uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Já tem 5 minutos, mas eu vou falar um pouquinho mais do que 5 minutos. Bom dia, gente. Tá fraco. Bom dia. Eu queria, pedindo aqui a autorização a cumprimentar, a minha primeira saudação, cumprimentar aqui a professora Maria de Fátima Gonçalves, da Escola Municipal aqui do município do Rio de Janeiro. Em nome dela, pedir uma salva de palmas a todos os professores cariocas, brasileiros, no seu dia, do Dia do Professor. Queria cumprimentar o presidente da educação, o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota. E, em seu nome, presidente Hugo, agradecer todos os projetos que têm sido aprovados naquela casa em defesa da educação. E aqui cumprimento já a minha querida e combativa deputada federal Benedita da Silva, Lindenberg Farias, enfermeira Rejane, Luciano Vieira, Talíria Petroni, e agradecer a defesa naquela casa pela educação. Cumprimentar aqui minhas queridas ministras e agradecer as parcerias, minha querida combativa ministra Aniele Franco, obrigada Aniela, e ministra Esté, todas duas cariocas. Cumprimentar aqui de forma especial o prefeito do município de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e agradecer também toda a parceria. Cumprimentar aqui o nosso magnífico reitor, José Geraldo,
da Universidade Federal, ele que é presidente da Andifes, e aqui em seu nome pedir uma salva de palmas a todos os reitores e professores das universidades federais desse país. Cumprimentar aqui a Ana Paula, ela que é reitora do Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, e em seu nome todos que fazem os institutos federais, presidente do CONIF. Agradecer aos parceiros, daqui a pouco eu vou falar porque, mas de forma muito especial, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em nome de todos que fazem a Caixa Econômica Federal nesse país. E também agradecer aqui à equipe do Ministério da Educação, em nome do secretário executivo, Leonardo Barquini, e em nome da minha querida secretária de Educação Básica, uma mulher, Cátia Schweinkart, aqui presente. Queria saudar o presidente da Undime, Luiz Miguel, em nome de todos os secretários municipais. Cumprimentar a minha querida secretária estadual de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto. Obrigado, Roberto, pela presença. Cumprimentar o secretário municipal de Educação, querido Renan Ferreirinha, em nome dele, todos que fazem a Secretaria Municipal. E cumprimentar aqui dois parceiros importantes que eu já falar, que estão aqui presentes no palco e vieram prestigiar. Um deles é o Deusmar Queiroz, ele que é presidente de uma rede de drogaria no Brasil, e também o Diego Barreto, CEO do iFood. Se levanta aí para o pessoal conhecer, porque eles vão dar benefício para a carteira do professor, e daqui a pouco eu vou falar. Mas, presidente, quando eu queria falar aqui duas partes da minha fala aqui. A primeira é que, algumas semanas atrás, eu estava voltando do Pará, lá do interior do Pará. Eu já rodei esse país inteiro, no interior dos estados, lá da ilha de Marajó do Pará, até o interior do Rio Grande do Sul. E eu vinha voltando no avião e pontuei aquelas ações que o governo do presidente Lula já realizou, já lançou nesses 2 anos e 9 meses que ele retomou a presidência da República. Eu aproveitar que a imprensa, presidente, não vou me alongar, mas primeiro a criação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que inclusive tirou o Brasil de 36% para 2024 a 59,2% das crianças alfabetizadas na idade certa. E temos uma meta até 2030 para não deixar nenhuma criança deixar de ser alfabetizada na idade certa. O presidente Lula criou o programa Escola de Tempo Integral, onde já criou 1.845.000 novas matrículas na educação básica brasileira. O presidente criou o programa Escola Conectada. Eu vou dar esse percentual importante à imprensa saber. 2023, nós tínhamos 42% das escolas públicas do país conectadas com fins pedagógicos. Agora já são 65,9% das escolas conectadas em todo o Brasil. Entrega de Chromebooks, de notebooks, de tablets que estamos feito nos estados em parceria com os governadores. O senhor, presidente, criou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação. 3.850 obras que estavam paralisadas nesse país. Semana passada, o presidente esteve lá na ilha de Marajó, entregando 43 obras que nós retomamos, creches que há 10 anos estavam paralisadas. A criança de 3 anos já foi aluno do ensino fundamental 2, e as creches agora estavam sendo entregues à população. O senhor criou o Pé de Meia, presidente. 4 milhões de alunos beneficiados do programa Pé de Meia. O Brasil tinha 480 mil jovens que abandonavam a escola todo ano, só no ensino público do ensino médio. Nós já conseguimos reduzir pela metade essa evasão. E eu queria aqui pedir uma salva de palmas para o presidente Lula, porque só um presidente, com a sensibilidade dele, é capaz de criar um programa tão robusto como o Pé de Meia. 100 novos institutos federais no Brasil. Aqui mesmo, nessa arena aqui vizinha, já está sendo feita a obra de um novo instituto. São 6 novos aqui no Rio de Janeiro. 10 novos campos de universidades federais. Meu caro Eduardo Paes, o IMPATEC,
que é a primeira faculdade de matemática que já funciona aqui no Rio de Janeiro. A Política Nacional de Educação Étnico-Racial e Quilombola para garantir a educação antirracista nas escolas desse país. O Pacto pela Superação do Analfabetismo. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que já garantiu sala de recursos multifuncionais para 21 mil escolas públicas nesse país. O PAFO Equidade, para a formação de professores quilombolas e indígenas. O CEPOP, nós estamos apoiando 397 cursinhos populares em todo o Brasil para a preparação do Enem. O senhor criou o Desenrola Fiéis, o Desenrola Fiéis para os alunos que estão endividados com fiéis. O cursinho Partiu IFE, que é cursinho para os alunos do 9º ano do ensino fundamental se prepararem para entrar nos nossos institutos federais. O senhor criou a Rede de Inovação em Educação Híbrida e já entregamos 43 laboratórios em todo o Brasil. O senhor criou recentemente, presidente, o compromisso Toda Matemática, que é exatamente para garantir a aprendizagem adequada das nossas crianças na educação básica desse país. O senhor criou a Escola das Adolescências, que é para olhar para essas crianças do Fundo 2. O senhor criou a Política da Educação Escolar Indígena e só agora o senhor lançou 116 novas escolas indígenas nesse país. O senhor criou o Pé de Meia Licenciatura. Nós estamos dando uma bolsa para todo aluno que tira 650 pontos no Enem e escolhe a licenciatura nesse país, recebe uma bolsa do primeiro dia até o último dia na universidade. O senhor aprovou no Congresso juros pela educação. Nós vamos trocar juros que os estados devem à União em troca de investimento na educação nos seus estados. O senhor lançou o novo Pronacampo, criou o Selo Nacional da Alfabetização para reconhecer os avanços dos municípios e estados. O senhor criou o Prêmio Nacional da Educação Brasileira para reconhecer os avanços da educação nesse país. Agora, dia 26, presidente, nós vamos ter pela primeira vez a Prova Nacional Docente, com mais de 1 milhão de inscritos nesse país. O senhor lançou o PDD Equidade, o FIES Social, a nova lei de cotas, Aniele, que o Congresso Nacional aprovou com novos avanços. O senhor está criando um novo ITA no Brasil, lá no Nordeste, no Ceará. O senhor criou um novo marco regulatório do ensino à distância para garantir qualidade da garantia do ensino à distância. No novo PAC, presidente, são novas creches, escola de tempo integral, transporte escolar, bibliotecas. Só nos institutos federais estão sendo construídos 270 novos restaurantes em institutos federais. O senhor criou o Dia E da EBSER, que é um grande mutirão de cirurgia nos nossos 45 hospitais universitários. Semana passada o senhor lançou o MEC-ENEM, uma plataforma digital que é um simuladão gratuito para todos os alunos se prepararem para o Enem. O senhor vai lançar agora a Universidade do Esporte, a Universidade Indígena. Portanto, presidente, eu queria aqui pedir uma salva de palmas ao maior educação desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. E deixei para falar por último. Em janeiro desse ano, o presidente assinou o decreto criando o programa Mais Professores. O Mais Professores tem 5 eixos. Primeiro, atratividade. Atrair pessoas que queiram ser professores no Brasil, que é importante. Temos qualidade na formação de professores. Depois, a seleção. Depois, a formação. Nós estamos organizando o site do Ministério do Mais Professores, são 9.000 cursos, 9.000 cursos, tanto online como nos nossos institutos e universidades, gratuitos para todos os professores desse país. Depois tem a locação, a Bolsa Mais Professores e a questão da valorização. Eu queria aqui dizer, presidente Hugo, presidente Lula, semana passada, depois de 16 anos, nós aprovamos o Sistema Nacional de Educação, que é o SUS da educação brasileira,
que vai definir mais claro o papel de cada ente federado da educação brasileira. Nós vamos aprovar o novo Plano Nacional de Educação, que é importante no eixo da valorização do magistério desse país. Professor tem que ser bem remunerado nesse país. Professor tem que ser valorizado. E aí, eu sou cearense, para quem não me conhece. Eu tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade. Acabei não sendo. Acabei virando governador por 8 anos no meu estado. Aliás, o governador mais votado do país nas últimas eleições anterior a essa. Depois virei senador e tive a honra de ter sido convidado pelo presidente Lula para ocupar talvez o mais importante ministério de uma nação, que é o Ministério da Educação do Brasil. E eu tenho como princípio de vida colocar que a educação precisa ser prioridade no país. O Brasil é um país muito desigual e só a educação possibilita transformar a vida das pessoas. A gente vê aqui, o presidente da Caixa Econômica está aqui, mas se não fosse a educação, talvez ele não tivesse chegado aonde chegou. A educação transforma vidas. Eu sou neto de uma professora de português, que já morreu, já faleceu, mas todos os dias eu rezo por ela. Eu sou neto de um professor da Universidade Federal do Ceará, da área de Direito. Aliás, uma área difícil, que era direito romano, que dava aula de latim, presidente. Na casa dele tinha uma biblioteca enorme. E eu nasci forjado nessa época. E eu disse, presidente, eu tenho andado esse país inteiro. E onde eu ando, eu gosto de ouvir professores, gosto de ouvir alunos, gosto de ouvir as pessoas que fazem a educação. E muitas delas diziam, ministro, às vezes eu vou para o cinema. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro tem a gratuidade da minha entrada. Tem já, por lei? E eu às vezes, para eu provar que eu sou professor, eu tenho que imprimir o meu contra-cheque. Ou então imprimir meu olerite, como a gente chama. E às vezes é uma humilhação. E eu cheguei, presidente, por que o advogado tem a carteirinha dele? Por que o médico tem a carteirinha dele? Por que o jornalista tem a carteirinha dele? Por que ele não pode, por lei, criar a carteira da mais importante profissão desse país, que é ser professor? E aí a lei foi aprovada no Senado, a lei foi aprovada na Câmara, o presidente sancionou e hoje nós estamos emitindo, e daqui a pouco vai estar no site, quem professor de todas as redes desse país vão ter direito à carteira nacional docente. E eu disse, nós vamos fazer uma carteira bonita para reconhecer a importância desse profissional no nosso país, na nossa nação. E aí surgiu mais uma ideia. Vamos abrir um edital para convocar as empresas desse país para ser parceira do professor. E aí criamos o selo, a hashtag #ToComProf, uma coisa mais moderna, ToComProf. Então a empresa que for parceira no projeto de reconhecimento e valorização do professor vai ter direito a ter esse selo de reconhecimento por parte do Ministério da Educação. Vocês estão recebendo aqui, junto com a carteira de vocês, vocês já receberam a carteira de vocês aí? Levanta aí a carteirinha, gente. Levanta aí a carteira. Nós estamos entregando aqui 1.500 carteiras para os professores aqui do Rio de Janeiro, como início da entrega de 2.700.000 carteiras que poderão ser emitidas no Brasil. E aqui nesse panfleto de vocês vão poder entrar aqui e verificar quem já são parceiros do professor desse país. Aqui no palco nós temos 3. A Caixa Econômica Federal, que vai dar gratuidade, ninguém vai pagar mais anuidade de cartão de crédito da Caixa Econômica quem é professor. Vai ter vantagem de desconto em algumas lojas parceiras da Caixa Econômica. Mas eu queria aqui agradecer ao Diego, levanta aí, Diego. Diego é o senhor da iFood, vai ter desconto no iFood, em restaurante, vai ter desconto no Decolar,
para quem compra passagem aérea. Portanto, Diego, obrigado pela parceria. E o vizinho a ele é o Deusmar, que é dono de uma rede de farmácias em todo o Brasil. E quem tiver a carteirinha vai ter desconto de até 30% nos medicamentos na rede de farmácia. E aí vocês vão ver que vai ter parceria com a Amazon, vai ter parceria com a Samsung, vai ter parceria na compra de equipamento, de televisão, enfim. E aí queria convocar todos os parceiros desse país para criar um grande movimento, um movimento desse país de reconhecer o papel do professor nesse país. Presidente, tem um estudo que mostra que 60% a 67% da qualidade da aprendizagem do aluno depende do professor. Portanto, gente, aqui às vezes o professor vai muito além de transmitir conhecimento para o aluno. Às vezes o professor é pai, é mãe, é psicólogo, é enfermeiro, é médico, é irmão, é aquele que cuida e tem um amor grande pelos alunos desse país. Portanto, eu estou muito feliz. E dentro do programa de valorização dos professores, nós vamos estar entregando aqui hoje, simbolicamente, um voucher, é um cartão do Banco do Brasil, com o valor de R$3.000. Nós vamos entregar 100 mil professores para comprar um notebook ou comprar um iPad para fortalecer a alfabetização digital nesse país. Está aí o vale, o presidente vai entregar aqui simbolicamente a 30 professores aqui hoje do Rio de Janeiro. Gente, eu queria encerrar, que nós vamos ouvir o nosso grande presidente, mas dizer que eu não vou negar a vocês que eu estou emocionado. Eu estou emocionado quando eu lembro da minha avó. Eu estou emocionado quando eu ontem recebi um vídeo de uma professora aposentada. E eu quero dizer que depois, nessa primeira etapa, nós vamos emitir a carteira para os professores que têm vínculo atual. Mas nós vamos também emitir a carteira para os professores aposentados desse país. E ontem eu recebi de uma senhora lá da Amazônia, do Amazônia, um vídeo que ela mandou para mim agradecendo. Ela tem mais de 70 anos. E depois ela foi dizer, precisou de esperar tanto tempo para a gente ter um reconhecimento de uma identidade, porque é mais, talvez para muitos seja uma coisa simples, mas não tenho dúvida que para os professores desse país é um reconhecimento da importância do papel do professor que nós precisamos reconhecer nesse país. Portanto, meu caro presidente, o presidente Lula está cobrando a carteirinha dele. A carteirinha vai ser a primeira carteira, porque é o maior professor desse país, é o presidente Lula, que nos ensina todos os dias como é fazer governo, como é governar cuidando das pessoas. Porque governar é mais do que construir um prédio, é mais do que a obra física, é cuidar das pessoas. Portanto, viva os professores brasileiros, viva os professores de cada recanto desse Brasil. Uma salva de palmas forte a todo professor brasileiro. Muito obrigado. Nós votamos no Congresso ontem o Mais Professor, do programa Mais Professores, agora é lei. Nós vamos votar agora o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que agora vai passar a ser lei. Nós votamos o Pé de Meia, nós votamos o Sistema Nacional de Educação, nós votamos a restrição do celular nas escolas brasileiras, que para mim foi uma das mais importantes medidas que nós tomamos nesse país. Nós votamos agora o Sistema Nacional de Educação, nós votamos a Carteira Nacional Docente de vocês, professores. Portanto, eu queria lhe apresentar aqui, se levanta aí, esse jovem paraibano, presidente da Câmara, e convida ele para falar aqui para os professores. Obrigado, Hugo!
Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar aqui todos os ministros presentes, ministro Camilo Santana da Educação, que tem feito um grande trabalho à frente da educação brasileira, cumprimentar presidente Lula, as ministras Aniele Franco e a ministra Esther Dweck, cumprimentar os queridos deputados federais, Lindbergh Farias, líder do PT, enfermeira Rejane, líder Talíria, líder do PSOL, cumprimentar o deputado Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação, cumprimentar o deputado Luciano Vieira, cumprimentar a nossa querida Benedita da Silva, deputada federal do nosso querido Rio de Janeiro, cumprimentar o prefeito Eduardo Paes, que é o nosso anfitrião aqui nesta manhã, vice-prefeito Cavalieri, cumprimentar a todos aqui, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o presidente da Embratur, Freixo, reitores, e cumprimentar cada um, presidente, dos professores e professoras aqui presentes. Desde que tive a oportunidade de me tornar presidente da Câmara, nós colocamos a pauta da educação como uma prioridade. E tive a oportunidade de, ao lado do senhor, por diversas vezes, discutirmos como o Congresso Nacional pode apoiar o governo federal nessas iniciativas que são fundamentais para que a educação pública do nosso país possa melhorar. E temos feito isso na prática, presidente. Nós conseguimos aprovar o novo Sistema Nacional de Educação, que passou no Senado semana passada e que brevemente o senhor deve sancionar. Nós recebemos ontem, na Semana do Professor, na Semana da Infância, o texto do novo Plano Nacional de Educação, que vai garantir para os próximos 10 anos as metas da educação pública do nosso país. Nós aprovamos, presidente, e é importante que o senhor saiba disso, um projeto, e os professores aqui da rede pública municipal sabem bem, que na pandemia os quinquênios, prefeito Eduardo Paes, ficaram congelados e estavam congelados até então. E nós aprovamos, deputado Lindbergh, na Câmara dos Deputados, a autorização para que os professores possam renegociar nos municípios os seus quinquênios que ficaram por quase 2 anos congelados. E essa foi uma pauta que nós aprovamos na Câmara dos Deputados. E presidente, aqui rapidamente, nessa Semana do Professor, no dia de ontem, nós aprovamos a equiparação salarial do professor temporário com o professor efetivo, porque não é justo termos disparidade de salário. Nós aprovamos ontem, ministro Camilo, o Mais Professor, um programa do governo que irá se tornar lei, já aprovado na Câmara e que agora vai ao Senado. Nós aprovamos também ontem transporte escolar para os professores. Nós aprovamos ontem também um reconhecimento à política pública de educação básica na primeira infância. Um momento importante de reconhecermos que desde o início da vida a educação precisa ser uma prioridade. Então, presidente, neste Dia Nacional do Professor, é uma honra estar aqui ao lado do senhor. Sem dúvida alguma, o presidente que mais fez pela educação do Brasil está demonstrando mais uma vez esse compromisso. E a nossa vinda aqui hoje, conjunta, juntos com todos os professores do Brasil que estão aqui representados, é para reforçar o nosso compromisso, que na Câmara dos Deputados nós vamos seguir construindo juntos uma agenda em favor de uma educação pública de qualidade, uma agenda em favor da valorização dos professores e professoras e todos os profissionais da educação do nosso país. Parabéns a todos os professores, parabéns, presidente Lula, parabéns a todos que fazem a educação do nosso país. Meu muito obrigado.
Neste momento, será exibido o vídeo da Presidência da República. Muito orgulho de ser professora. O que mais me orgulha é saber que eu posso mudar a vida das pessoas. Esse é o meu sonho. A Carteira Nacional Docente do Brasil é um reconhecimento à profissão que é a base de todas as outras. É poder comprovar, sentir orgulho de dizer eu sou professora. Eu tenho como provar que eu sou professora. A CNDB garante benefícios especiais a milhares de professores de todo o Brasil. Meia entrada em eventos, cartões de crédito exclusivos, descontos em hotéis e em empresas com o selo #TocomProf, que sinaliza que ali o professor encontra condições diferenciadas. Basta apresentar a carteira e aproveitar as vantagens. Ter desconto em várias situações é algo essencial e é algo muito bom para os professores. A iniciativa faz parte do Mais Professores para o Brasil, um programa de ações integradas para promover a valorização e a qualificação do magistério, além do incentivo à docência no Brasil. E chegou a hora de ter em mãos a Carteira Nacional Docente do Brasil. Professores vinculados a instituições de ensino já podem solicitar sua carteirinha e aproveitar. Outra novidade é uma premiação para 100 mil professores das escolas com maior IDEB, que vão ganhar um crédito para comprar computadores ou tablets. O portal de formação também está mais fácil de navegar. São milhares de cursos gratuitos. É o governo do Brasil do lado do profissional mais importante, o professor. É ótimo esse reconhecimento, valorizando a importância do professor para a sociedade em todo o Brasil, de norte a sul. Que dá um quentinho no coração da gente. Carteira Nacional Docente do Brasil. Eu tenho orgulho de ser professor. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, assina o decreto que cria a Carteira Nacional Docente no Brasil. A Carteira Nacional Docente no Brasil, CNDB, é uma conquista para professores da educação básica e superior, de escolas e instituições públicas e privadas. O documento facilita o acesso a descontos em eventos culturais e a novos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil. O sistema de solicitação da CNDB será aberto hoje por meio da página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Levanta o espelho. Levanta o espelho. Baixa. Agora, o presidente da República e o ministro de Estado da Educação realizam a entrega da Carteira Nacional Docente no Brasil.
No âmbito do programa Mais Professores para o Brasil, as professoras e professor. Regilane Oliveira, do Ginásio Educacional Tecnológico Cientista Mário Cruyff. Patrícia da Silva Mendonça, da Escola Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Jaime Neto, da Escola Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Roberta Longo, do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes. Fernanda Silva, da Escola Estadual Miguel Couto. Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vilma Maria Xavier, diretora da Escola Municipal Ayrton Senna. Reconhecida em todo o território nacional como documento oficial dos professores, a Carteira Nacional Docente no Brasil tem validade de 10 anos. O documento foi entregue a cerca de 1.500 professores na cerimônia de hoje. Avisa que... Vê esse aí. Fala, avisar o que eu não... Vem nesse aqui, traz mais pra dentro. No site, todos terão acesso à carteirinha e aviso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o presidente da República e o ministro de Estado da Educação realizam a entrega do cartão prêmio no âmbito do programa Mais Professores para o Brasil, as professoras e professor. Monique Cristina de Jesus, da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Zilmar Silva, da Escola Municipal Espanha. Aline Figueiredo. O cartão prêmio tem por finalidade reconhecer e valorizar os professores das redes públicas de ensino e estimular a melhora da qualidade da educação básica em todo o território nacional.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria pedir desculpas aos companheiros que fazem parte da mesa, que eu não vou utilizar nominata. Segundo, dizer para vocês da alegria de estar comemorando hoje o Dia dos Professores e podendo anunciar alguns benefícios merecidos que há muito tempo vocês deveriam ter. E eu queria que vocês compreendessem que o que nós vivemos na educação no Brasil não é uma coisa, sabe, de graça. Sempre houve nesse país, desde o seu descobrimento, uma política determinada de que o povo não precisava de educação. O povo tinha que trabalhar. Era muito indígena, era muito escravo, então não precisava ter formação. Quem tinha que ter formação eram os donos dos engenhos que usavam os escravos. Presta atenção numa data. Em 1492, o navio de Cristóvão Colombo chegou a Santo Domingo, na República. De 1492, a primeira universidade feita em Santo Domingo foi em 1532. Ou seja, 40 anos depois da chegada do navio de Colombo, Santo Domingo já tinha universidade. Cabral chegou no Brasil em 1500. E a primeira universidade feita de verdade nesse país foi em 1920. Enquanto na República Dominicana demorou apenas 40 anos, aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. E que foi feita porque o rei da Bélgica vinha ao Brasil. Então era preciso juntar todas as faculdades que a gente tinha pelo Brasil e criar a Universidade Brasil. Ela foi feita muito mais com o objetivo de dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica do que por conta do povo brasileiro. Essa é a demonstração do atraso educacional do Brasil. E essa é a demonstração do porquê a gente proporcionalmente tem menos jovens na universidade do que no Chile, do que na Argentina e do que em outros países da América do Sul. Não é de graça. É política determinada. Só para vocês terem ideia, quando houve a Revolução de 30, que Getúlio Vargas chegou ao poder, e São Paulo perdeu a guerra por Getúlio Vargas, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram dizer que eles tinham perdido a guerra, mas eles iam governar o Brasil pela inteligência e criar a USP. E foi o que aconteceu no Brasil. Durante muito tempo, a inteligência brasileira era extraída da USP, que é a melhor universidade que nós temos no Brasil e é motivo de orgulho para todos nós. Mas apenas para mostrar para vocês que era quase que proibido ter universidade federal em São Paulo. Porque havia uma decisão política da predominância de uma certa elite brasileira que achava que tinha que ser assim. Só para vocês terem ideia, nós já fizemos mais de 20 universidades federais e mais de 180 campos pelo Brasil afora, para ver se a gente consegue interiorizar o ensino universitário para que uma criança pobre do interior não tenha que ir para a capital para estudar.
é a capital que tem que levar a universidade para ele. Essa foi a revolução que aconteceu nesse país. A gente permitir que fosse criada condições de oportunidade para todas as pessoas de todos os lugares do país. É por isso que o Camilo disse aqui, vocês nem prestaram atenção, porque estava todo mundo aerofoca com aumento de salário, sabe? De que nós ainda vamos anunciar este ano uma universidade federal indígena no Brasil e vamos anunciar a Universidade do Esporte no Brasil também, para que a gente possa fazer com que esse país seja soberano, sabe, na terra, no ar, no mar, mas seja soberano na sua educação. E vocês sabem que leva tempo para as coisas acontecer. Leva tempo. Quando nós criamos o Pé de Meia, é uma decisão política que você tem que tomar, faz ou não faz, sempre sofrendo a pressão daqueles que acham que o dinheiro tem que ficar guardado para pagar juros. E custou praticamente 10 bilhões de reais para a gente fazer um programa para não deixar 480 mil jovens do ensino médio brasileiro desistirem da escola para ajudar no orçamento familiar e depois, se a gente não toma essa decisão, a gente ia gastar muito mais, porque certamente muitos jovens desses seriam um ganho pelo narcotráfico, pelo crime organizado, e seria muito mais caro fazer cadeia do que fazer escola. É muito mais caro cuidar de um preso do que cuidar de uma criança na escola. E isso é decisão política que você tem que tomar. Da mesma forma que a decisão política, fazer acordo com prefeitos, fazer acordo com governadores, para que a gente possa ter um compromisso de pelo menos até 2030, a gente ter 80% das crianças alfabetizadas desse país no tempo certo. Porque vocês são professores e sabem, professoras, que se a criança não for alfabetizada até o 2º ano, ela vai acumulando dificuldade. E com uma coisa mais grave, é que se uma criança pertence a uma família de uma classe razoavelmente, mesmo classe média baixa, mas tem o pai ou a mãe que sabe alguma coisa, essa criança, quando não aprende na escola, o pai tenta ensinar em casa. E quando a criança tem uma mãe e um pai que não sabe fazer nada, o coitado só analfabeto, aonde que essa criança vai aprender? Então, quando a gente toma essas atitudes, muitas vezes as pessoas falam, o Lula só quer saber de cuidar de pobre, ele só quer saber de cuidar de pobre, eu não quero cuidar de pobre, porque ninguém quer ser pobre, ninguém. Eu não conheço ninguém na face da terra que faz uma escolha. Eu quero ser pobre, eu quero passar fome, eu quero ser analfabeto, eu quero comer mal. Ninguém faz isso. Quem causa essa situação é um sistema econômico e político que não foi criado por nós e que a gente é vítima deles durante séculos. Mas foi assim a vida inteira. É só ver os filmes antigos das monarquias, o rei lá na vida de Nababo, com a rainha, com todo mundo lá na festa, e o povo trabalhando para pagar, levar comida para eles, imposto. Sempre foi assim. Então o que nós precisamos saber é o seguinte, ou nós tomamos decisão política de fazer as coisas acontecer corretamente, ou nós não iremos melhorar o mundo. O ano que vem vai ter eleição. E a gente vai ter que dizer que tipo de Brasil que a gente quer. E o tipo de Brasil vai ser decidido por vocês. Não é por mim, é por vocês. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Se a gente quer fazer guerra contra um país, a gente não pode mandar um soldado que vai ficar do lado do país, do outro país. A gente vai ter que mandar um soldado que vai lá para derrotar o outro. A gente não coloca a raposa para tomar conta de galinheiro. A raposa vai comer a galinha.
Então, essas coisas que nós temos que levar em conta quando a gente analisa a nossa situação. Gente, esse Estado aqui, quantos governadores tiveram presos? Esse Estado era para ser um Estado rico. Esse Estado era para ser um Estado rico. Sabe? E não é. Porque, normalmente, as pessoas, muitas vezes, não acertam na escolha política. E aí, sabe qual é a desgraça de quem não gosta de política? É que é governado por quem gosta. E se quem gosta não pensa igual a vocês e é eleito, a gente sabe o que vai acontecer. Eu não consigo entender, Eduardo Paes, eu não consigo entender como é que esse Estado, um Estado altamente politizado, elege um cara para governador que era um juiz, um picareta, que ficou aí, não fez porra nenhuma, sabe? Se meteu na corrupção e foi eleito. Eleito em nome do quê? Eleito em nome de combater a corrupção. Que corrupção? Então, ou a gente começa a agir de forma mais coerente, e eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. O dia que vocês acharem que o Lula não presta, que o Eduardo Paes não presta, que o vereador não presta, que o deputado não presta, é direito de vocês de achar. Mas, pelo amor de Deus, quando vocês acharem tudo isso, ao invés de votar num cara pior do que nós, sejam vocês candidatos, que vocês são as pessoas boas que vocês têm dentro de vocês. Não é os governantes que erram, somos nós que erramos. Esse é um dado. Eu estou falando isso para vocês, não estou com raiva não, estou falando com vocês, porque eu sou nesse público aqui, e nesse público aqui, eu sou o único que não tem o diploma universitário. Todos nós aqui. É um analfabeto falando com vocês. Eu tenho um curso primário e um curso do Senai. É o que eu tenho na vida. E a minha obsessão pela educação é porque eu não tive as coisas que eu acho que eu deveria ter. E hoje eu acho que o filho do povo tem que ter aquilo que todo mundo tem direito de ter. Essa é a minha obsessão pela educação. É por isso que eu sou doente pela educação. É porque eu quero que o filho de uma simples empregada doméstica possa disputar uma vaga na universidade ao lado do filho da patroa dela e que vença quem tem melhores condições, quem aprendeu mais, quem estudou mais. Eu não quero prejudicar ninguém. Eu apenas quero garantir que todos tenham a mesma oportunidade. É só isso. É ser ruim querer isso? Não, é só isso que eu quero. Que a gente garanta que todos tenham oportunidade. É pouco de querer que todo mundo tome café de manhã, que todo mundo almoce, que todo mundo janta, que todo mundo se vista bem. Ô, gente, quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de ficar bonitão como eu estou agora aqui? Quem é que não gosta? Obrigado. Obrigado. Vocês têm o coração. Então, se criou nesse país a ideia que a gente tem que se conformar. Nós somos de segunda classe. Tem a turma de primeira classe e a turma da hiperclasse. E o povo que se ferre. É assim que é a cultura desse país. E só nós podemos mudá-la. Só nós. E quando eu pedi a minha carteirinha de professor, não é por causa que eu sou político, não. É porque eu nunca coloquei no meu currículo, mas eu fui diretor do Centro Educacional Tiradentes, um curso de madureza que eu criei no sindicato, que tinha 1.900 alunos, e eu era o diretor. Eu não era um simples professor, eu era diretor. Tá? É chique.
Mas aí, sabe? Então, eu quero a minha carteirinha. Pode colocar os benefícios anulados, mas eu quero a minha carteirinha. Carteirinha escrito diretor. Bem, gente, eu queria, sinceramente, dizer para vocês que é muito gratificante a gente perceber que a gente ainda está longe de chegar no ideal. Mas a gente está no caminho certo. Eu pedi para o Camilo ler tudo que a gente já fez na educação. Porque o nosso governo está vivendo um problema de exagero. Eu vou ver se vocês compreendem. Imagina vocês chegar numa casa de uma criança rica, ir na casa de vocês, e você ter lá no sofá 2 brinquedinhos do seu filho, aquele brinquedinho bem michuruco. A criança rica não vai dar nem bola, porque ela já tem mais do que aquilo. Mas chega uma criança pobre na casa de um rico e veja aquele monte de brinquedo. A nossa criança vai se esguelar de brincar naqueles brinquedos, porque nunca teve. A mesma coisa vale para o nosso governo. Ou seja, quando você vai comer num bar, vocês comem bar? Vocês comem num comercial. O que a gente elogia num comercial? Todo comercial é igual. Feijão, arroz, às vezes uma batatinha e um bife acebolado. Um bife daquele bem batido com martelo de carne, que o bicho é pequeno, mas ele esnaguece, fica grande e fino. Sabe? Todo mundo sabe o que é. Então, quando a gente vai comer o comercial, só tem aquilo, todo mundo comeu igual, e todo mundo fala, nossa, que comercial bom. Agora, se você vai analisar o nosso governo, eu duvido, Camilo, que o governo saiba o que nós já fizemos na educação. Eu duvido que na reunião ministerial você pergunta o seguinte, eu quero que os ministros digam o que foi feito na educação. Nós não sabemos, nem vocês sabem. Vocês não sabem tudo que foi feito na educação desse país. Por isso que eu pedi para o Camilo, diga. Porque se a gente não disser, os adversários vão dizer o contrário. E a gente vai ter que dizer, porque esse ano foi o ano da colheita. E o ano que vem é o ano da verdade. Quem quiser mentir, vá para a casa do chapéu, porque a gente não vai permitir a volta de mentiroso nesse país. Chega! Chega de cidadão ir para os Estados Unidos tentar inflar os americanos contra nós. E tem alguém da família que é candidato a senador aqui. Eu quero saber qual é o grau de confiança que nós temos para mudar esse país ou não. Porque depende da nossa atitude. E ela não passa só pela educação. A educação é o começo. A educação é aquele caminho que a gente aponta e vê uma luz no fim do túnel. Mas também não é só a educação que politiza. Porque está cheio de gente muito atrasada ideologicamente nas universidades brasileiras e nas escolas. Nós sabemos como é que é. Então, companheiros, eu quero fazer um apelo para vocês. Da parte do nosso governo, não faltará atitude para tentar melhorar a educação desse país. Eu, por Deus do céu, eu acordo todo dia querendo que esse país nunca mais tenha um presidente da República que não tenha diploma universitário. Eu quero que tenha muitos diplomas universitários, mas coloque o seu conhecimento a serviço do povo e não a serviço de bens pessoais. É isso que nós precisamos. E é por isso que eu vou continuar a minha trincheira. Eu quero dizer para Camilo, quando eu chamei o Camilo para ser ministro, eu falei, Camilo, o Haddad foi o meu melhor ministro da educação. Então você vai ter a tarefa de ser melhor do que o Haddad. Ele sabe que eu falei isso para ele na frente do Haddad. E ele está sendo um extraordinário ministro, porque ele foi, como governador, a melhor educação de todos os 27 estados da federação. Só para vocês terem ideia, antes de eu criar as Olimpíadas da Matemática na escola pública, o estado que tinha mais aluno na Olimpíada da Matemática era o Ceará, mas era aluno de escola privada. E hoje,
quando vai fazer um teste, um concurso, para entrar no ITA, em São Paulo, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 40% dos alunos são do Ceará. E para reconhecer o Ceará, nós levamos um ITA para Fortaleza. Da mesma forma que trouxemos uma faculdade de matemática para o Rio de Janeiro. Porque nós precisamos formar mais engenheiro, mais matemática, mais especialista em inteligência digital, porque esse país não pode continuar sendo exportador de soja e de milho. Nós temos que exportar inteligência, conhecimento, tecnologia, e isso a gente aprende na escola. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, eu vou fazer 80 anos de idade dia 27 de outubro. Quem quiser me dar presente, o correio está pronto para entregar. Mas, no dia que eu fui telefonar para o Trump, eu estava completando 80 anos dia 6 de outubro, porque eu nasci num lugar chamado Vargem Comprida, que hoje é Caetés. Vargem Comprida era um subdistrito de Garanhuns. E quando eu nasci, meu pai já não estava mais em Garanhuns, porque meu pai engravidou minha mãe, pegou uma prima da minha mãe com 15 anos e foi embora para São Paulo. E largou minha mãe, cuidando de 8 filhos e com o Lulinha na barriga. Mas eu fui batizado, eu não fui batizado, eu fui batizado na igreja, eu não tinha registro naquele tempo. E eu tenho um batistério. E o batistério, a gente demorava muito para ir na igreja batizar, porque a igreja era longe, a cidade era longe. A gente não tinha jumento, não tinha cavalo, não tinha mula, não tinha égua, não tinha carro, não tinha nada. Então a gente só ia para a cidade quando acontecia um milagre. Eu não sei quanto tempo levou para eu ir fazer meu batistério. Eu sei que no meu batistério está escrito 6 de outubro. Então, por lei, eu nasci dia 6 de outubro. Mas a minha mãe, ela nunca aceitou que eu nasci 6 de outubro. Nunca aceitou. Ela falava, você nasceu dia 27 de outubro. E ela tema e tema. Olha, como foi ela que me carregou na barriga. E na hora de me ter esse cabeção aqui, não é fácil. Eu tenho que ter em conta que a minha mãe sabe mais do dia que eu nasci do que quem foi me registrar. Quem é mulher e mãe sabe disso. Então, eu comemoro dia 27 de outubro. Mas quando eu fui falar com o Trump, a gente estava, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Nenhuma mulher casa com um homem porque é o mais bonito. Nenhum homem casa com a mulher porque é bonito. Não é a beleza que faz a gente escolher quem que a gente quer ser. Tem uma química na nossa relação. Tem uma química. E eu sei que a nossa relação, 80% é razão, 20%, 80% é química. Se der química, a gente se dá bem. E eu tenho uma química com vocês e com a educação. Eu tenho uma química com vocês e com a educação. E por isso, vocês têm que tirar proveito que eu sou presidente da República e pedir mais coisas. Pedir mais, nem tudo a gente vai poder atender. Mas se vocês não pedirem, a gente pensa que vocês estão contentes. Peçam, ou seja, não tem, porque vocês tiveram uma experiência agora
Vocês tiveram 4 anos de um governo que vocês não puderam pedir nada. E ele tirou muita coisa. Então de nós vocês peçam. Peçam, reivindiquem. A gente vai aprendendo e a gente vai atendendo. Então, companheiras e companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês. Esse jovem de 80 anos que está aqui tem energia de 30. Pense. Quem tiver dúvida, pergunta para a Jorginha. Que não está aqui porque está me representando na FAO, lá em Roma. Mas é o seguinte, eu digo sempre, eu queria dar esse recado para vocês. Os anos, a gente não consegue evitar que eles passem. Afinal de contas, esse planeta é redondo, ele tem um eixo, ele fica virando, e o tempo vai passando. Mas se a gente tiver uma causa, os anos passam, mas a nossa cabeça fica intacta. A gente não fica velho. Então eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. E essa causa é que me faz agir como se eu fosse muito mais novo do que eu. Esse pessoal que trabalha comigo aqui, todo o pessoal não aguenta um dia de trabalho comigo. E o Lulinha está inteiro. Porque eu quero provar ao mundo, que a gente pode consertar o país. Esse país merece uma chance. Esse país merece uma chance. Esse país nunca teve uma chance. Veja, nós acabamos com a fome em 2014. Eu voltei a ser presidente em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Nós, em 2 anos e meio, acabamos com a fome outra vez. Sabe, mas é preciso que a gente tenha continuidade, sabe, nas políticas públicas, perenidade, para que ela nunca acabe, ela não pode voltar para trás. Não tem que ser política de governo, tem que ser política de Estado. Ninguém pode mexer nas políticas que têm sucesso nesse país. Então vocês têm que ajudar. Vocês têm que ajudar a construir esse país, é meu. Eu posso ir embora amanhã. Mas vocês vão continuar, o povo vai continuar. Então, gente, deixa eu terminar dentro para vocês uma coisa de coração. Vamos construir esse país de verdade. Vamos construir. O ano que vem tem eleição. Eleição não é brincadeira. A gente não vota porque recebe um papelzinho na porta da escola. É preciso pesquisar quem são as pessoas. Quem tem compromisso com a gente. Quem pensa, não igual a você, porque ninguém precisa pensar igual a ninguém, mas quem é que tem, sabe, compromisso com as coisas que você acredita que precisa ser feito nesse país. É assim que a gente escolhe. Não é o mais bonito, o mais alto, o mais negro, o mais baixo, o mais branco. Não é assim. É pelo que a pessoa pensa e pelo histórico das pessoas. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe? E a gente precisa se manifestar. Por isso eu quero dar parabéns ao Rio de Janeiro pela manifestação que vocês fizeram em defesa da decência política deste país. Só vocês podem consertar esse país. E quero que você saiba que eu estou nessa. Eu vou tentar lutar até o fim da minha vida, porque eu quero que o meu neto, o neto de vocês, o bisneto de vocês, tenham aquilo que eles têm direito. Quem é pai, quem é mãe sabe que a gente não deseja riqueza para o filho. A gente sonha que o filho da gente tenha uma boa educação, uma boa formação profissional, para ele viver independente a vida inteira.
E é isso que eu quero para esse país. Soberania significa qualidade de vida do nosso povo. Significa direito de andar de cabeça erguida. E isso nós vamos fazer. Por isso, companheiros, se vocês puderem, vão a Belém ver a COP. Eu vou começar uma campanha, Eduardo. Eu vou começar a campanha. Os meninos ricos aqui do Rio de Janeiro adoram viajar para Disney. Querem ir para Disney, querem ir para Disney. Sabe? Então é o seguinte, então vamos fazer agora, vamos começar a trabalhar, sabe? Visita das escolas do sul do país na Amazônia. As pessoas precisam conhecer a Amazônia. Não adianta o menino ficar na escola, não, porque eu não quero que mexa na Amazônia, eu não quero que faça na Amazônia, eu não quero. E nunca foi lá, porra. Passa por cima e vai para Disney. Não, passe lá na Amazônia. Toma uma mordida de Carapanã para ver como é bom. Vai conhecer a Caatinga, vai conhecer os biomas brasileiros, mas não é ele que vai tomar a iniciativa, somos nós. Os professores, Camilo, dentro da sala de aula, precisam incentivar a fazer turismo para conhecer o Brasil, para conhecer a nossa terra, a nossa riqueza. Tem nego, eu vou para a Europa para ver o museu, e nunca visitou o Museu Nacional aqui. É frescura intelectual. Frescura. Tem gente que gasta dinheiro o ano inteiro, guarda para fazer uma viagem, para ver o museu. E aqui no Brasil tem o Museu do Ipiranga, lá encostado no meu escritório, o Museu Belíssimo, ninguém vai lá. Ninguém vai lá. Então é o seguinte, nós temos que fazer uma inversão. Inversão de prioridade. Fazer turismo para conhecer as coisas desse país. Para conhecer o que é o Brasil de verdade. Sabe? Se vocês não fizerem dentro dessa... Aliás, eu tenho obrigado com o Camilo, eu vou terminar dentro dessa hora. Eu tenho obrigado com o Camilo para a gente colocar no currículo escolar a questão do clima. Sabe? A criança... Se a gente educar a criança, e essa criança tiver noção do que é a questão que está acontecendo no nosso planeta, a questão da coleta de lixo, a questão do desmatamento, a questão de jogar veneno na nossa agricultura. Se ele tiver consciência, ele vai chegar em casa e vai ajudar o pai e a mãe a ser menos ignorante na questão do clima. Porque tem gente que não acredita que está acontecendo nada. Então eu falei para o Camilo, vamos colocar um currículo escolar. Tudo bem que a professora diga que Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Continuo dizendo. Mas coloque lá meio minuto de clima. Como é que ensina a coletar lixo dentro de casa? Como é que faz a separação do lixo dentro de casa? Porque vocês já foram numa usina que as prefeituras criam de coletar lixo? O povo é sujo pra cacete, o povo que joga lixo. O povo não tem critério. Aquelas mulheres ficam coletando lixo, eu já fui muitas vezes. É uma tranqueira, não tem separação dentro de casa. E cada um de nós tem que aprender que o lixo que a gente faz é a gente que tem que cuidar. Não é os outros, é a gente. Tem cara que se dá o luxo de tomar cerveja, abrir a geladeira do carro, jogar a latinha fora, achando que tem um escravo que vai catar para ele. Me ajude, gente. Me ajude, pelo amor de Deus. Vamos ensinar as crianças a tratar a questão do clima com a respeitabilidade e a necessidade que merece. Um beijo no coração e bom dia dos professores e das professoras. Os professores pré-cadastrados para receber a carteira nacional docente hoje e que não conseguiram retirar antes da cerimônia, poderão retirar agora, ao fim do evento. Está encerrada essa cerimônia, pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República.